faltando 1, 2, 3 tópicos. Pessoal, quem mandou pergunta e não deu tempo de ler, se quiser mandar de novo, a última que eu li foi o raciocínio do João e do Davi com a Thalia. Eles estavam falando que carbono só faz ligação com carbono. E o terciário, você puxou mais um para poder mostrar o que era o quaternário. Aí o que acontece? Se ele é terciário, das 4 ligações que ele vai fazer, 3 é de carbono. Então, se você for fazer classificação do carbono, no lar, primário, secundário, terciário e quaternário, o resto você esquece que não for carbono. Você só olha o carbono, tá? Então, ele vai fazer 4 ligações. Se essas 4 ligações, nenhuma é carbono, nulário. Se 3 das ligações são de carbono, uma é hidrogênio, aí ele é terciário. E se as 4 ligações que ele normalmente faz for com carbono, aí é quaternário. A Thalia pediu para você dar um exemplo do terciário. Aqui. Olha aqui. Carbono vermelho. Vou até desenhar. Vou abrir ele aqui embaixo, tá, Gabi? Quer ver aqui, ó? Ela acabou de mandar aqui que ela entendeu, mas é porque ela confundiu nos... Eu acho que talvez eles tenham confundido, exemplos. porque eu escrevi terciário e desenhei de cá, quaternário. Talvez seja isso. Mas é porque eu queria andar rápido, talvez eu confundi vocês ao invés de andar rápido. Então vamos fazer devagarzinho, tá? Então aqui, ó. Esse aqui é o carbono que eu vou classificar. Eu posso te pedir para classificar tudo, tá bom? Tô só dando um exemplo. Então nós vamos classificar o vermelho. Aí ele tá ligado a um CH3, outro CH3, outro CH3, e o outro ligante não pode ser carbono, senão não é terciário, não é? Vou pôr aqui BR. Ah, Thalia, aí eu vou apagar os hidrogênios, só para você enxergar melhor, ó. Esse aqui é o composto. Aí eu vou lá e apago os hidrogênios. Lembra que aqui tem hidrogênio, tá bom? Eu tô apagando só para você enxergar melhor, mas o hidrogênio tá aqui. Então, ó, apaguei o hidrogênio, apaguei. Bromo não é carbono. Vou apagar também, então. Mas lembra que tem um bromo aqui. Olha só. Vê o quanto é mais fácil você enxergar. Esse carbono aqui faz 4 ligações. Concorda comigo? Mas quantas ligações dele são com carbono? Aqui, ó. 1, 2, 3. Se ele ligou a 3 carbonos, ele é, então, terciário. Então, esse exemplo aqui é de terciário e esse aqui é de quaternário, tá bom? Ela está perguntando aqui se nesse terciário, no lugar do hidrogênio, se fosse um carbono, aí sim seria quaternário. Sim, ó. Quaternário. Aí você apagou aqui, pôs hidrogênio, terciário. Foi? Entendeu, Thalia? Pronto, né? Prontinho. Gente, mais alguma pergunta? Pode seguir? Vamos? Acho que pode. Ó, a gente fala de hibridação ou hibridização. É esse tópico aqui, ó. A gente vai começar a falar, que é o 2.4. Tanto faz hibridação quanto hibridização. Essa matéria a gente estuda com carbono, com boro, com um monte de elemento, tá? Na verdade, na química orgânica, é óbvio que a gente vai ver só com carbono. E aí, às vezes, a gente vê um nome tão complexo, né? Mas a gente usa na orgânica coisas muito simples. Você vai olhar para o carbono e vai poder ver se esse carbono é de hibridação sp, de hibridação sp2 ou de hibridação
sp3. Como que você vai fazer isso? Ó, vou explicar rapidamente o que é a hibridação, mas eu quero que vocês foquem em identificar ele, tá? A ideia é o seguinte, hibridação é um jeitinho brasileiro que o carbono faz para poder ficar mais estável e conseguir fazer cadeias longas e compostos muito grandes, tá? E aí, ele joga um elétron para lá, ele excita esse elétron para que ele possa fazer essa organização, para que fique tudo do mesmo tamanho, o mesmo ângulo, as mesmas ligações, para que ele tenha estabilidade. E aí, olha só, se ele tiver no estado fundamental, ele teria 2 elétrons no subnível S, tá? Estou representando aqui naqueles quadradinhos. 2 no subnível S, então aqui é um elétron, outro elétron, um elétron, outro elétron. Onde que eu estou representando isso? Naquele diagrama de Pauling, que a gente aprende lá no início. 1 S2, 2 S2, 2 P2. Então, olha aqui. 1 S2, 2 S2, 2 P2. O estado fundamental dele, aquele estado normal do carbono, é esse. Só que se você pensar, você está vendo que eu tenho um elétron aqui, que é de subnível S, e tenho 2 elétrons que é de subnível P? Como é que a gente explica o carbono ser tão estável? Ele fazer 4 ligações com o mesmo ângulo, mesmo tamanho, mesma força. Como é que a gente explica isso? O carbono é um carbono muito inteligente. Ele faz a hibridação, e aqui eu estou só representando uma delas, tá? Olha o que ele faz para ele resolver o problema. Ele pega um elétron que estava aqui, tá vendo que eu representei ele pontilhado? E vai e excita ele, fala assim, olha elétron, vai lá pro P para você ajudar a gente. O elétron sai daqui e vem para cá, naquele que estava vazio. Aí, esse fica com um só, esse fica com um só, esse fica com um só e esse fica com um só. Quando isso ocorre, eles se juntam e viram um orbital híbrido, que é esse aqui, ó. Vê se dá pra... Não sei se está dando para enxergar. Eu acho que nós vamos... Deixa eu aproximar mais aqui. Aí, olha só, ele faz isso. Para ele fazer isso, ele quer dizer que ele está com 4 ligações aqui, que ele vai receber. Ele pode receber um elétron aqui, um aqui, um aqui e um aqui. 4 ligações iguaizinhas, de mesma energia, de mesmo ângulo, mesmo tamanho. Mas para fazer isso, o que ele gastou? Ele gastou um orbital S, que era esse aqui, e passou para cá. E gastou 3 orbitais P. Tá vendo aqui? 1, 2, 3. Aqueles aqui, ó. Por causa disso, só para vocês lembrarem, tá? Se acontecer essa situação aqui, como que chama a hibridação dele? Chama hibridação sp3. Por que sp3 mesmo? Porque é um S e 3 do subnível P. Então, por isso que tem esse nome. SP, SP2, SP3. Tá bom? Ah, meu Deus, eu não vou lembrar desses quadradinhos. Não precisa. O que você precisa fazer agora? É entender de onde que eu tirei esse S, de onde que eu tirei esse P, que são dos subníveis, e essa questão dele jogar elétron para lá e jogar elétron para cá para se estabilizar. Agora volta aqui. Tem 3 hibridações, não é? A sp3, a sp2 e a sp. Ó, quando que o meu carbono vai ser classificado como sp3? Quando ele tiver ligações só simples. Aqui, ó, simples, 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 simples. E aí ele vai ter uma conformação tetraédrica. A gente vai ver isso depois em geometria molecular, tá bom? Se ele for sp2, tá vendo que ele tem uma ligação dupla? Aqui, ó, ele tem uma ligação pi. Então, para esse sp2, ele tem que ter ligação dupla, tá bom? E aí, qual é a geometria dele? Só para vocês saberem aqui.
trigonal plana, ok? E se ele for SP, ou ele tem duas duplas, fazendo duas ligações π, ou ele tem uma tripla, que consequentemente também faz duas ligações π. Então, se eu pegar um composto e quiser saber se é carbono SP, SP2 ou SP3, é interessante você observar as ligações dele. Só ligação simples, SP3. Ligação dupla, SP2. Duas duplas ou uma tripla, SP. Vamos tentar? Exemplo. Olha só. Esse carbono aqui só tem ligações simples. Olha lá, SP3. Esse carbono aqui tem ligação dupla, SP2. Esse carbono aqui tem ligação dupla, SP2. E esse aqui, só ligações simples, SP3. E esse aqui agora, ó, tem uma ligação tripla, então ele é SP. Ok? Vamos abrir para as dúvidas? E aí, pessoal? Quais dúvidas? O que vocês querem que repitam? Cai muito em prova assim. Neste composto aqui, que é a adrenalina, tem quantos carbonos sp3? Sabe? É assim que cobra, tá? Então, o que você precisa saber? Você precisa olhar para o carbono e saber identificar se ele é SP, SP2 ou SP3. Aí você tem que saber. Então, lembra, ó, SP3, só ligação simples. SP2, ligação dupla. E SP, ou duas duplas, ou uma tripla. Ó, a Ana pediu para fazer um resuminho, porque ela não entendeu nada. Mas se você quiser responder a Isabelle e o Davi primeiro, O que é? A Isabelle perguntou se na hibridação não era só uma seta no primeiro quadrado, porque era um S2. Um S2, é esse aqui. 2 S2 e 2 P2. Então aqui, ó. Num S tem 2 elétrons. 2S tem 2 elétrons. E 2P tem 2 elétrons. Esse é o estado fundamental dele, normal. Aqui, ó. Um S2, 2S2, 2P2. O que ocorre é que esse elétron que estava aqui, tá vendo que eu representei ele em pontilhado? Ele pulou para cá. Aí virou um S2, 2S1 e 2P3. Então, quando isso aqui se junta, vira, ó, 2S1, 2P3. Por isso que é chamado de SP3. Porque é 2S1 e 2P3. Então, por isso que a gente fala SP, SP2, SP3. Isso aqui é exemplo da hibridação SP3. Por que eu não passei da SP e da SP2? Vocês não precisam ficar preocupados com isso agora. Eu só quero que vocês entendam de onde que veio isso aqui. SP, SPD, SP2, SP3, tá bom? Esse elétron que estava aqui, ele pulou para cá. E aí eu gastei um orbital S e 3P, por isso que fala SP3. É como se fosse S1P3. O Davi, hibridização é bom o macete de olhar as ligações na mão para saber o SP. Não entendi a pergunta. Ó, hibridização é bom o macete de olhar as ligações na mão para saber o SP. Ah, ele deve ter um macetezinho de olhar as ligações na mão. A questão é o seguinte, você tem que lembrar das ligações para saber a hibridização. Então ele tem um macetezinho na mão para poder fazer isso, entendeu? É isso que eu acho que ele comentou. Ficou estranho. Ele comentou o macetezinho. Posicionar. Então aqui, ó, SP3. Então eu só tenho ligações simples. SP2 eu tenho ligações duplas. E SP, ou eu tenho duas duplas, ou eu tenho uma tripla. O João Vitor, ele está perguntando se pode olhar pelo número de ligações. É isso.
eu acabei de falar. O Davi acabou de falar, realmente é um macete. Ele tentou expor que ele tem esse macete para olhar. Da mão. A Ana, qual a diferença do carbono SP3 para o outro? Por isso que acontece, ela falou que tá meio perdida ainda nas explicações. Quer dizer, será que dá pra pegar ali no cantinho? Dá. Só puxa a cadeira pro cantinho aí para você não machucar. Ok. Pegar uma cor diferente. A gente vai ver o que realmente vocês precisam saber. Vocês precisam olhar para esse composto e responder para mim. Por exemplo, quantos carbonos sp eu tenho? Quantos carbonos sp2 eu tenho? Quantos carbonos sp3 eu tenho? Tá? Então, para isso, a gente vai interpretar tudo, depois a gente coloca a resposta ali. Então, esse carbono eu chamei ele de 1, certo? O carbono 1 tem que tipo de hibridação ou hibridização? Tanto faz, né? A palavra tanto faz. Então, olha aqui, ele faz 4 ligações. Só que ele tem uma ligação simples e uma ligação tripla. Se ele tem ligação tripla, então ele tem uma hibridação sp. Então, o carbono 1 é sp. O carbono 2 tem 4 ligações também. Uma tripla e uma simples. Então, o carbono 2 também é sp. Vamos no carbono 3? O carbono 3 tem uma ligação simples, uma ligação dupla. Quando tem uma ligação dupla, é sp2. Agora, o carbono 4, ele tem uma dupla do lado de cá, uma dupla do lado de lá. Quando eu tenho duas duplas, sp. 5, eu tenho uma dupla do lado de cá, e uma simples do lado de cá, e uma simples de baixo. Se ele tem só uma dupla, então ele é sp2. É só você lembrar, 2, uma dupla. E esse carbono 6, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações simples. Então, ele é sp3. Vamos responder, então, a pergunta aqui, Quantos sp eu tenho? 1, 2, 3. Quantos sp2 eu tenho? 2. E quantos sp3 eu tenho? 1. É isso que vocês precisavam fazer. Tá? Então a ideia é vocês conseguirem fazer isso. Nas provas eles perguntam muito. O composto tal, aí te dão, por exemplo, cafeína. Não é um composto orgânico qualquer. E aí te pergunta, esse composto tem quantos sp? Tem quantos? O carbono 3 tem hibridação sp3. Aí você tem que saber se é falso ou verdadeiro, entendeu? Então a ideia é você saber identificar aqui no composto. Vê se agora deu pra encaixar a ideia. E aí, gente, ficou melhor com essa explicação? Vê se deu pra entender. A Núbia, ela tá aqui assim, ó. Gente, eu tô precisando de um óculos. Se hibridização eu tenho... Ela precisa saber em hibridização, só que o que é SP, SP2 e SP3. É só isso que ela precisa saber. A matéria de a hibridação definição. SP.
E a gente está vendo isso só do carbono, você está vendo? Porque nós estamos mexendo com orgânica. Você precisa só saber interpretar se o carbono é SP, SP2, SP3. Ó, a Núbia falou que entendeu. A Ana mandou o raciocínio que ela pegou agora. SP possui 4 ligações simples. SP2 possui uma dupla e SP3 tem ligação tripla. Ao contrário. SP tem 2 duplas ou uma tripla. SP2 tem uma dupla. E SP3 tem 4 ligações simples. O resumo é esse, ó. Deu pra entender? Esse rabiscão? Ó, Gente, SP ou vai ter 2 duplas ou vai ter uma tripla. SP2 é o mais fácil de lembrar, né? Tem uma dupla. E o SP3 tem todas as ligações simples. É isso. Ela trocou eles com esse aqui, ó. então é o contrário, Ana. De todo jeito, gente, eu vou mandar foto desse pedacinho. Núbia, parabéns, muito bom. A Núbia falou que fez uma anotação para simplificar e vai mandar no WhatsApp. Ô Núbia, se você quiser me mandar, pode me mandar a foto da sua anotação, que aí se você achar que pode, eu mando no grupo de atualidades para o pessoal pegar também, tá? Bom, o João Vitor falou que agora ok, essa anotaçãozinha simples aí ficou tranquilo. E a Camille falou que agora deu para entender também. Então é basicamente isso daí que eles têm que gravar, né? O que Isso. Por que aí tem gente que fala assim, não, Janaína, mas aí você falou aquela primeira parte? Porque, gente, a gente só decorar, às vezes, você não consegue ficar com a informação. Então eu gosto de ensinar por que eu cheguei no S, por que eu cheguei no P, entendeu? Mas você tem que entender que na hora do vamos ver do exercício é isso aqui. Mas você sabe por que é SP, é um S e um P. Por que é SP2? Um S, 2P. Por que é SP3? É um S e 3P, entende? Para você ter o contexto da coisa, para entender e não só decorar, tá? Fechou? Resumiu Fechou. aí? Acho que sim. Eu acho que é a última parte aqui, né? Davi, pode mandar, tá? O seu macetezinho que eu mando lá também. Se você quiser mandar um áudio explicando também aí, ó. Macete tem macete que é tão interessante que a gente não esquece nunca mais, você sabe, né? Onde que é, Jana, agora? É agora a última parte. 2.5, né? Forte e cadeiras longas. Tá. Gente, ó, eu vou ter que ficar um pouquinho mais longe. Não dá pra ficar tão próximo igual os primeiros, porque ela vai precisar das partes lado direito e esquerdo, tá? Depois a gente vai dando foco onde estiver mandando no mesmo ponto, ok? Vamos lá? Vou fechar pra gente dar sequência. Se ficou algum comentário, vocês mandam depois. O tópico 2.5, ele tem um nome diferente para explicar uma coisa muito simples. Ó, caráter anfótero é o caráter que o carbono tem de ligar tanto a elementos que são eletropositivos quanto a elementos que são eletronegativos. Aí a gente usa essa palavra diferente, anfótero. Mas o que é isso? Ó, eu posso ligar um carbono tanto com o hidrogênio, que é mais eletropositivo, quanto eu posso ligar com elementos mais eletronegativos, tipo cloro. E o carbono recebe uma boa. Ele ainda assim fica estável. Então, olha só, o carbono, ele forma ligações simples, duplas e triplas. O que mais que ele faz? Ele faz 4 ligações na última camada com ângulos iguais, ele dá um jeitinho brasileiro com a hibridação para ficar bem estável, sendo SP, SP2 ou SP3, não interessa. Ele dá um jeito lá e consegue estabilizar. E aí, não só isso, ele liga tanto a elementos que são mais positivos, tanto a elementos que são mais negativos, tranquilamente, com estabilidade. Isso é
possuir um caráter anfótero. Então lembra, uma palavra diferente para explicar uma coisa simples. O que é possuir caráter anfótero? Ter a capacidade de ligar tanto com elementos positivos quanto com negativos. Só isso, tá? Aí agora vamos aqui pro lado. Se ele tem todas essas capacidades aqui, se ele possui estabilidade, ele pode formar cadeias longas. Então, você já parou para pensar, por exemplo, na nossa pele, que é orgânico, né? Para pensar quantos carbonos estão ligados um no outro, no outro, no outro, no outro. A capacidade que o carbono tem de formar cadeias longas é gigantesca. Então, ele faz coisa que nenhum outro elemento faz com tanta facilidade. Então, uma das singularidades que o carbono tem, ser tão especial, né, é formar cadeias longas, liga um no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, tá? Nós temos maneiras diferentes de exemplificar as cadeias carbônicas. Então, ó, se você desenhar todas as ligações, tá vendo que eu desenhei tudo, ó, ligação, 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 desenhei todas as ligações. A gente fala abrir a molécula. Isso aqui chama representação estrutural plana. Vou escrever aqui embaixo, ó. Estrutural plana. Mas, se ele forma cadeias longas, às vezes eu tenho uma cadeia tão grande que é ruim eu ficar puxa hidrogênio, puxa hidrogênio, puxa hidrogênio, puxa hidrogênio. Aí eu posso sair engolindo algumas ligações. Então, ó, esse composto e esse é o mesmo. O que eu fiz? Tá vendo essas ligações de hidrogênio aqui? Eu engoli. Então, aqui, ó, esse carbono está ligado a quantos outros hidrogênios? 1, 2, 3. Olha o que eu fiz. Engoli, CH3. Esse carbono aqui, quantos outros hidrogênios? 1, 2. Engoli, CH2. Esse aqui, 1, 2. Engoli, tá vendo? Aqui, quantos hidrogênios estão ligados aqui? 1, 2, 3. CH3. Tá vendo que esse composto e esse é igual? A diferença é que eu não coloquei essas ligações abertas. Eu deixei elas encolhidinhas aqui. Quando isso ocorre, chama fórmula estrutural condensada. Você meio que condensou a coisa, sabe? Meio que resumiu a coisa para ficar menor. Você ainda pode ver aquilo que está no meio e que se repete e colocar entre parênteses. Então, olha aqui, ó, CH3, CH2, CH2, CH3. Tá vendo que esse CH2 ele se repete 2 vezes? Olha o que eu fiz. CH3, CH2 2 vezes, CH3. Esse composto, esse e esse é o mesmo. Eu só tenho representações diferentes. Agora tem aquela que a gente mais usa. Porque pensa, eu vou desenhar adrenalina, ou seja o que for um composto orgânico muito grande, eu vou colocar numa prova. Se eu desenhar dessa maneira aqui, eu vou gastar quase uma folha de caderno, né? Existe então o que a gente mais usa, que é a fórmula de linha ou de traços, que é essa aqui. Fórmula de linha ou de traços. O que acontece? Nessa fica mais simples de você ver. Pensa, quantos carbonos tem aqui? Ó, 1, 2, 3, 4. O resto é hidrogênio, não é? Quando você desenha de linha, você não desenha os hidrogênios. Então, olha, se eu tenho 4 carbonos aqui, eu vou representar cada carbono por um vértice. Então, olha só. 1, 2, 3, 4 carbonos. O primeiro carbono, se ele está ligado uma vez só e o carbono faz 4 ligações, tem 3 hidrogênios escondidos. Se o segundo carbono tem 2 ligações, tem 2 hidrogênios escondidos. Aqui é a mesma coisa, ele está ligando 1, 2 vezes, 2
aqui por último, tá ligado uma vez só, 3 hidrogênios escondidos. Então, aqui nessa estrutura você consegue interpretar, mas fica mais limpo de olhar. Então, ó, CH3, CH2, CH2, CH3. Esse composto, esse e esse são exatamente iguais. Só que o primeiro você escreveu na fórmula estrutural plana. O segundo, a forma condensada, estrutural condensada. E a última, de linha ou traços, tá? Aí, traz aqui pra mim, Inês, por favor. Deixei 3 exemplos para vocês aqui, certo? Vamos tentar interpretar? Olha só. A primeira estrutura que eu desenhei, lembra que eu tinha desenhado todos os hidrogênios? Eu apaguei só para a gente fazer a classificação do carbono, vocês lembram? Né? Então estava cheio de hidrogênio ali. Então, que tipo de estrutura é essa? Plana, condensada ou de linha? Para Gleice. Plana. Estrutural, plana. Tá vendo que eu desenhei tudo? Desenhei todas as ligações? Vamos no exemplo 2? Esse tipo aqui que eu desenhei é plana, condensada ou de linha? De linha. Vamos interpretar ela? Aqui, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui, ó? Um carbono está aqui, outro está aqui, outro está aqui, outro aqui, 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 aqui e aqui. Cada vértice é um carbono. Vamos ver quantos hidrogênios que eu tenho aqui? Se está ligando uma vez só, o carbono foi preso, ele tem direito a 4 ligações, então está faltando 3. O hidrogênio ligou 2 vezes, está faltando 2. Desculpa, falei hidrogênio. O carbono ligou 2 vezes, está faltando 2. Aquele ligou 1, 2. Aquele ligou 1, 2, 3. Está faltando 1. Aqui está faltando 3, 2 e 3. Viu que dá para você deduzir? Você não escreve os hidrogênios, mas você deduz. Aqui eu tenho 3 hidrogênios, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 3. Se você sabe que o carbono liga 4 vezes, você vê quantas vezes ele está ligado e aí tira a diferença. Ele ligou uma vez, tem 3 hidrogênios escondidos. Ele ligou 2 vezes, tem 2 hidrogênios escondidos. O que os exercícios cobram muito? Quantos hidrogênios tem ali? Quantos carbonos tem ali? Para a gente fazer a fórmula molecular mínima. Então vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Lembrando que cada vértice é um carbono. O que mais que eu tenho? Hidrogênio, que está escondido. E tá vendo que eu tenho uma bolinha aqui? Que elemento que é esse, ó? Um oxigênio. Vamos contar os hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então quer dizer que se o exercício te perguntar qual é a fórmula molecular desse composto, qual é a resposta que você deveria marcar? CO8, H18, ó. E pra gente fechar, essa aqui é o quê? Plana, condensada ou de linha? Condensada. Condensada. Vamos terminar então? Só pra gente fechar, se eu pudesse fazer um parâmetro de comparação entre a química orgânica e a química inorgânica, a gente vai ver que tem várias coisas que são diferentes. Primeiro, a química orgânica possui compostos com elemento carbono. Na inorgânica, eu tenho compostos que possuem o elemento carbono, mas eu tenho várias outras características diferentes. Então, por exemplo, CO2
possui carbono, mas tem mais característica de óxido, que é inorgânico, do que um composto orgânico. H2CO3 tem carbono, mas tem mais característica de ácido do que de composto orgânico. Então, por que eu fiz esse parâmetro de comparação? Para você nunca confundir, CO2 não é orgânico, H2CO3 não é orgânico. Então, para você não confundir aquelas exceções que têm carbono, mas são inorgânicos. Então, a ideia é o seguinte: todo composto orgânico possui carbono, certo? Mas nem todo composto que tem carbono é orgânico, tá? Então, vamos ver, ó. Inorgânico, orgânico. Quanto ao número de elementos? 118. Você pode usar todos da tabela periódica, se você quiser. Os gases nobres é meio difícil, mas, né, vários da tabela. Já os compostos orgânicos resumem em carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. A gente chama eles de organógenos, tá? Então, composto orgânico, em geral, tem esses aqui. Tipo de ligação. Composto inorgânico pode ter ligação covalente, iônica, tudo quanto é coisa. Já na orgânica, quem predomina? Covalente. O número de compostos. Enquanto os inorgânicos, a gente tem da ordem de 1000, ou composto orgânico é milhões, bilhões, e aí a gente vai descobrindo outros mais. Então, tem muito mais compostos orgânicos do que inorgânicos. Quanto ao aquecimento, se você aquecer bem um composto inorgânico, ele é mais resistente. Já o orgânico, ele se decompõe à medida que você aumenta muito a temperatura. E quando eu falo de ácido, eu tenho ácido inorgânico, mas eu tenho ácido orgânico também. Para ser ácido orgânico, tem que ter C≡OH. Se não tiver essa estrutura desse jeitinho, C≡OH, aí é um ácido inorgânico. Tudo que você conseguir interpretar como sendo ácido de arrênios, tal, base de arrênios, sal, óxido, é inorgânico. Por isso que eu falo que CO2 é inorgânico mesmo tendo carbono. Por isso que eu falo que H2CO3 é inorgânico mesmo tendo carbono. Ele tem mais característica de óxido do que de composto orgânico. Esse tem mais característica de ácido do que composto orgânico. Lembra que para ser um composto orgânico ele tem que ter o carbono, formando cadeias longas, com estabilidade, tendo caráter alfótero, e não encaixa aqui, tá? São algumas exceções só, ok? Fechamos? Dúvidas? Muitas dúvidas. Opa, abriu. E aí? Então, Vamos lá, gente, o que vocês querem que repita? Olha, enquanto vocês vão mandando, a Jana vai dar um tutorial de como passar o álcool. O álcool do Wilson é álcool Nutella, tá? Ele tem um óleo de cenoura para poder hidratar as mãos. Delícia. Bom, né? Quantas horas? Ó, a Larissa falou que a aula foi muito boa. Ai, que bom, gente. E que os seus esclarecimentos foi ajudando eles a entender. Aí a matéria meio que se tornou fácil. Que bom. Tem 15 exercícios para vocês lá no site, tá? Aí eu coloquei exercícios só disso aqui. E por isso que eu não coloquei 30. Como semana que vem a gente vai terminar essa parte, eu dividi 15 e 15, tá? Pra não ficar misturando. Acho que misturei muito polímero, sabe, Gleice? Aí dei os 30 exercícios, aí os meninos acharam confuso. O que eu fiz dessa vez, então? Tudo que
caiu aqui, que dá para vocês fazerem com esses conhecimentos, está nos 15 exercícios. Os outros 15 vão ser da semana que vem, da próxima matéria, para a gente fechar a introdução, tá? A gente ir devagarzinho. A Núbia pediu para repetir caráter anfotero. Caráter anfótero é ter a capacidade de ligar tanto a elemento eletropositivo quanto a eletronegativo. Então, por exemplo, ó, hidrogênio é bem eletropositivo, o carbono liga de boa. Agora, cloro, flúor, bromo, eles são bem eletronegativos, não é? Mas o carbono liga também. Então, a capacidade de ligar tanto a elementos positivos quanto negativos chama caráter anfótero. A Bia falou assim que você falou de uma regrinha que ela queria que repetisse. Regrinha? Tal, mas nem todo tal é tal. E o pior que eu entendi, você acredita? Ó, todo composto orgânico, vou falar devagarzinho para vocês copiarem então. Todo composto orgânico, vamos lá. Todo composto orgânico possui o elemento químico carbono. Vamos repetir? Todo composto orgânico possui o elemento químico carbono. Mas nem todo composto que possui, nem todo composto que possui carbono é orgânico. Então vamos lá. Se eu for classificar um composto meu como orgânico, tem que ter nele carbono. Mas às vezes a gente vê compostos assim, ó, que tem carbono, mas você não chama ele de orgânico, entendeu? Então todo composto orgânico possui o elemento químico carbono, mas nem todo composto que tem carbono você pode chamar de orgânico. Acho que é isso que ela queria. Ô Ian, as fotos já foram tiradas, eu vou só aguardar encerrar a aula para poder encaminhar, tá? Pode ficar tranquilo que daqui a pouco já tá aí para vocês. Inclusive, eu já mandei no grupo de atualidades o macete do Davi, tá? O Davi já me mandou ele com a mãozinha desenhada, já tá no grupo para vocês. Deixa eu ver depois. Eu mandei para você também. Mandou? Gracinha. Ele pôs até esmalte na unha. A Ana quer saber se semana que vem já entra funções. Não. Semana que vem eu vou entrar em classificação de cadeias e tal. Tudo da introdução ainda, tá? Não entra. Nós vamos andar devagarzinho. Tem que ser devagarzinho. Bom, mais alguma dúvida, gente? Vou deixar a Jana dar as palavras finais para nós podermos encerrar, então. Então tá, gente. Que bom, então, que deu certo. Quando não der certo, pode falar, pode pedir. A gente tá aqui para isso, tá? A gente repete, eu arrumo outra maneira para falar, invento um exemplo, a gente se vira aqui, mas a gente se entende, tá bom? E no mais, semana que vem, então, a gente continua essa parte de introdução de química. Não esqueçam de tentar fazer os exercícios, são só 15, tá? E eu acho que o que tiver dúvida e tal, ou a mesmo assentar um pouco mais a matéria, eu acho que vai ajudar. Semana que vem a gente encontra, como sempre, saudades. Beijo, 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 meu e do pequenininho, ou da pequenininha, eu ainda não sei se é menino ou se é menina. Gente, então tchau, beijos e as aulas da tarde no canal da Tutores, tá? Tchauzinho.